Fala galera, tudo beleza, gente? Hoje nós vamos falar sobre tratamento da água. E eu tenho certeza absoluta que você tem noção do quanto isso é importante para o Enem, né, gente? Tratamento da água é uma coisa que cai em muitas questões, ano após ano, e tem uma importância absurda aqui para o Enem. E eu queria falar algumas coisas aqui para vocês, tá bom, gente? Primeiro é o seguinte, normalmente a gente vê tratamento da água dentro de separação de misturas. E não tem nenhum problema nisso não, tá bom, gente? Não tem nenhum problema nisso. Mas eu quero te dizer que existem muitas técnicas de separação de misturas. E galera, algumas dessas técnicas, elas nunca caíram, ou têm um potencial muito baixo de aparecer no Enem. E como são muitas técnicas, às vezes o aluno ele se confundem umas com as outras. E às vezes o aluno está tão preocupado de saber todas as técnicas, que ele tem a mesma chance de lembrar e de esquecer uma técnica importante ou uma técnica que é pouco importante. Tem coisas, galerinha, que ele já cobrou 2, 3 vezes. Tem coisas que ele nunca cobrou e talvez nunca cobre. E muitas vezes o aluno ele vai em cada uma das técnicas dando a mesma importância a cada uma delas, sem perceber que tem uma que vai ser muito mais importante do que outras. E por que eu estou falando disso agora? Porque, galerinha, das técnicas que vamos falar aqui hoje, relacionadas ao tratamento da água, muitas delas são muito importantes em outros contextos além do tratamento da água. E isso eu quero que você tenha muito claro, porque aqui eu estou falando sobre o tratamento da água, mas algumas técnicas que usamos aqui, eu uso em qualquer outro lugar do mundo. Eu posso usar para outros tipos de procedimentos. Então aqui eu não vou falar sobre o tratamento da água apenas, mas eu vou falar sobre as técnicas relacionadas a esse processo. E você vai ver que aqui tem uma enorme gama de possibilidades para serem cobrados esses tipos de tratamentos, tá bom, gente? Mas antes de mais nada, galerinha, eu quero pedir desde já para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom, gente? E colocar aqui nos comentários, tá bom? Um pouquinho do que você achou. Se você está gostando aí dos vídeos, tá bom? Dá um alô aí, diz pro tomando os vídeos. Se você está assistindo aqui, está acompanhando, beleza? Já vai falando aí com a gente, beleza? Gente, é muito legal ver essa participação e ver o canal crescendo aqui semanalmente, né, gente? Já estamos aqui há mais ou menos 4 ou 5 meses de canal e de lá pra cá já foram publicados, eu acho que mais de 100 vídeos, viu? Eu acho que já temos mais de 100 vídeos, então é muito conteúdo aqui, gratuito, de muita qualidade. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir também e deixe seu comentário caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, beleza? E vamos que vamos, galerinha. Galera, primeiro aqui, ó, eu separei o processo em 4 etapas. Normalmente separamos em 4 tanques. É isso que acontece nas chamadas ETAs, estações de tratamento da água. Só que assim, galera, é muito importante você ter em mente que o que eu vou te falar aqui não é que você precisa gravar a ordem ou saber exatamente qual é a etapa que acontece cada coisa. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro, gente. Eu quero te dizer que isso aqui é uma coisa que pode mudar de lugar para lugar. O que eu vou te falar aqui é um resumo daquilo que é o mais apresentado dos livros sobre as estações de tratamento da água aqui no Brasil. Mas às vezes uma etapa que o livro diz que coloca aqui, alguns dizem que pode acontecer aqui também, ou acontece nos dois momentos. Então às vezes algumas coisas aqui, elas podem aparecer em estações diferentes, em etapas diferentes. Então não se apegue tanto à ordem, mas se apegue aos princípios, que é o que vamos destacar na aula de hoje, tá bom, gente? Então se apegue aos princípios. Gente, fato é o seguinte, aqui está chegando uma água que vem de alguma fonte aí de água, e essa água vai ser purificada em algumas etapas e depois ela vai sair para ser distribuída para o consumidor final. Eu, você e o restante das pessoas do mundo, do Brasil, né? Então, galera, a questão é o que acontece dessa água ser captada, ok, gente? Que essa é a nossa primeira etapa, a captação da água, e até ela ser tratada para se tornar uma água própria para o consumo. Mas eu quero começar te dizendo, gente, que pelo amor de Deus, não confundam a água própria para o consumo com a água pura. Não, são coisas diferentes. A água que você não bebe não é pura. Professor, a minha água é pura assim. Não é. Professor, eu tomo aquela água que você compra 500 ml, já são 10 reais. Filho, não é pura. O que seria um sistema puro? Qual a ideia de uma coisa pura no contexto químico? É um sistema contendo um único tipo de componente. Galera, quando eu falo de uma substância ser pura,
eu estou dizendo que ela está presente no sistema e só existe um tipo de componente. Ou seja, para eu dizer que ali eu tenho uma substância pura, para dizer que eu tenho uma substância, que aquela água é pura, eu estaria dizendo que no meu sistema só tem moléculas de H2O. E na verdade, a água, depois de ser purificada, ela continua com outros componentes, gente. Ela continua ali com vários íons, com vários minérios, e é sobre isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente queria falar essa frase, eu falei, tá? É sobre isso, tá tudo bem, a água ela não sai só H2O. Ainda sai ali outros componentes, galera, e é sobre isso, tá tudo bem. Gente, ó, aqui eu tô querendo realmente só chamar um pouco essa atenção, tá bom, gente? Não quer dizer que essa água ela tá ruim, não. Eu entendo quando se fala água pura, você quer dizer que é uma água que está própria para o consumo, mas na química isso pode gerar uma tensão para um problema. Porque o aluno, quando ele aprende a diferença de substância e mistura, ele aprende que substância é o sistema que tem um único tipo de componente. Mistura, sistema contendo mais de um tipo de componente. E ele quando pensa em algo que é pura, ele pensa, é uma substância. Não, gente, nossa água, seja água da torneira, água do mar, água da piscina, água que é da mineral, tem outros componentes. É uma mistura. Ok, galerinha? Quando nós vamos falar no vestibular, numa questão que nossa água ela é pura, a gente está falando da água destilada. A água destilada é uma água que passa por um processo de purificação chamado destilação. E depois de passar pela destilação, ela tende a ficar basicamente pura, ou seja, sem outros componentes. Existem algumas formas ainda mais eficazes de produzir uma água 100% pura. Mas a gente costuma, a nível de questão, tá? Considerar que a destilada ela é pura, pura mesmo. Mas ela não é assim pura. Ela é pura, mas não é purona, ela é purinha. Então, a água destilada é sinônimo de água pura no nível dos vestibulares, etc e tal. Mas saiba que existem águas ainda mais puras do que a água destilada. É sobre isso, tá tudo bem. Galerinha, tem criança chorando. Gente, eu tô aprendendo os memes aqui com meus alunos, eu tô muito feliz com isso. Tem criança chorando aqui, viu, gente? Pedindo para eu explicar então quais são as etapas da purificação da água, mesmo que eu não obtenha no final uma água 100% pura. Primeira etapa, floculação. A primeira etapa é a famosa floculação. Eu vou escrever aqui, ó. Floculação. Na floculação, galerinha, você tem a formação de uma substância que vai dissolver em sua superfície, que vai agregar na sua superfície algumas impurezas. Ok, galerinha? Vai formar ali vai puxar para a sua estrutura algumas impurezas. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Olha só. Basicamente, de forma geral, o que acontece é que acontece a adição do do sulfato de alumínio, tá? Eu quero que você tenha atenção no sulfato de alumínio, ok, gente? Vai ter que gravar isso, professor? Rapaz, você precisa pelo menos se familiarizar, porque isso vai te ajudar muito nas questões. Mas eu também não acho que você só responde a questão sabendo disso, então também não entre em pânico, tá, gente? Mas se você souber, é muito legal. Os químicos adicionam o sulfato de alumínio, normalmente adiciona ali uma base que costuma ser o hidróxido de cálcio. Ok, galerinha? E nessa etapa aqui do processo, a reação do sulfato de alumínio com o hidróxido de cálcio tende a formar o hidróxido de alumínio e o sulfato de cálcio. A equação não está balanceada, ok? Não me julguem. A equação não está balanceada, fica assim mesmo. Galerinha, é importante você entender, galera, que essa substância aqui vai atuar como o nosso agente floculante. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que é formado o hidróxido de alumínio, ele vai ter a capacidade de atrair certos tipos de impurezas. E a junção do nosso agente floculante com essas impurezas vai formar um aglomerado de partículas que chamaremos de flóculos, ou flocos. É como se fosse um aglomerado ali de impurezas ao redor desse nosso agente floculante. E isso vai facilitar a retirada. Na próxima etapa a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Mas basicamente, quando isso aqui é formado, esse aglomerado de partículas ao redor do agente floculante tende a descer, a decantar e se separar da água, o que facilita o nosso
processo. Ok, gente? Então, a ideia de floculação é você adicionar uma substância capaz de agregar em sua superfície partículas de impureza e aí formar esse aglomerado de impureza e depois decantar. Ok, galerinha? Por que eu citei a reação, já que esse aqui que a gente floculante de fato? Porque muitas vezes as questões focam mais na adição do sulfato de alumínio do que na formação do hidróxido de alumínio. Então é importante que você tenha em mente, galera, é importante que você tenha em mente aqui, que quando eu falo desse procedimento, ele pode te dar como palavra-chave, como gatilho, para você entender com a floculação, a adição do sulfato de alumínio e não do hidróxido de alumínio. Mas de fato é ele que vai atuar como agente floculante, tá bom? E assim, ó, existem outros tipos de agentes floculantes. Esse é o mais importante, ok, galerinha? Mas não é o único. Tá bom, gente? Então, o que acontece aqui é que ele vai absorver algumas impurezas e depois desse processo você tem aí a decantação, que é a nossa próxima etapa. Agora tenha atenção, galerinha, porque muitas vezes os livros, quando falam disso aqui, as questões também, elas trazem uma outra palavra que não é idêntica a essa de cada, eles não são exatamente sinônimos, mas que a nível de vestibular, isso tende a ser muito igual, que é a coagulação. Então, eu não vou aqui tentar destacar para você o que seria a coagulação e como isso se diferencia de floculação. Mas, basicamente, para que aconteça aqui a floculação, tem uma coagulação aqui envolvida. E você vai analisar, gente, nesse contexto aqui de vestibular, a coagulação como um sinônimo para a floculação, tá bom, gente? A distinção entre eles é uma coisa que tende a ser muito pequena. Os livros de nível médio, os módulos, eles não costumam detalhar essa diferenciação. Então, eu só quero que você se familiarize que essa palavra, coagulação, está inserida aqui nesse contexto. Mas eu, particularmente, não acho importante que você tenha a diferenciação aqui exata da floculação para coagulação. Tá bom, galerinha? Então, essa aqui é a nossa floculação. Uma vez que os flóculos são formados, eles tendem a, na segunda etapa, passar por uma decantação. Beleza? Uma vez que é formado esse aglomerado aqui de impurezas, na etapa 2 elas tendem a decantar. Como assim, prof? Vamos lá. Formaram-se aqui as impurezas, né? Formaram-se aqui as impurezas. Beleza? Essas impurezas são passadas por um tanque aqui, ó, gente. As impurezas estavam aqui, na verdade, né? Mas só foi formado o floco, esse aglomerado aqui de impurezas. E nesse segundo tanque, um tanque que tende a ser bem longo, essas impurezas elas vão ao longo do caminho caindo, decantando. Isso aqui é uma decantação. Galera, a decantação é um método que tem como princípio de separação a diferença de densidade, tá bom? Então, o mais denso vai para o fundo do recipiente e o menos denso ele tende a flutuar. Ok, galerinha? Então, isso aqui chamamos de decantação. Essa etapa em que as impurezas, esse aglomerado formado anteriormente, na etapa da floculação, ele vai indo para o fundo do nosso recipiente. Galera, agora tem algumas coisas que eu preciso falar aqui para vocês sobre decantação, beleza? Olha só, o primeiro ponto, galerinha, é como isso poderia aparecer no outro contexto fora de tratamento da água. Porque, como eu falei para você, vocês têm técnicas aqui que vão ser importantes também para outros contextos de separação de misturas. Então, quando eu falo de decantação, galerinha, primeiro, a decantação só acontece quando eu tenho uma mistura heterogênea. Tá bom? Tem isso aí muito claro, ok, gente? Porque muitas vezes no Enem, o que faz você saber qual técnica você vai usar é perceber alguns pontos bem simples, como qual é o tipo de mistura, se é heterogênea ou se é homogênea, e qual estado físico estão os nossos componentes a serem separados. Então, o primeiro ponto é que a decantação ela só acontece para mistura heterogênea. Não existe, gente, eu pegar açúcar e água, dissolver o açúcar na água completamente e depois decantar. Não. Se decantou é porque estava heterogênea, porque não dissolveu de verdade. Então, galerinha, decantação só acontece para misturas heterogêneas, ok? Não acontece para misturas homogêneas, não. A decantação ela pode acontecer entre sólido e líquido,
e entre líquido e líquido. Aqui é sólido e líquido, né? Partículas e impurezas sólidas decantando aqui nesse meu tanque de decantação. Então aqui nós temos uma mistura heterogênea sólido-líquido. Só que fora do contexto do tratamento da água, gente, a decantação ela é usada para misturas líquido-líquido. Eu vou explicar depois o porquê, tá bom? Mas assim, é muito pouco comum uma questão pegar um sólido de um líquido e cobrar ali o uso da decantação como técnica para separar o sólido do líquido. Mas é possível sim, tá, gente? Não tem problema, a questão não estaria errada se cobrar um sólido separando de um líquido. Mas, de forma geral, o detalhe é que existem técnicas mais apropriadas do que a decantação para separar sólido e líquido. Meio que a decantação por si só para sólido e líquido não resolve o problema por completo. Então, como eu estava dizendo, gente, normalmente a decantação é empregada nos vestibulares para líquido-líquido. Ok, galerinha? Então é muito importante você ter em mente que a decantação é uma etapa do tratamento da água, mas saber como é que isso pode aparecer em outros tipos de contextos também. Ok, galerinha? Agora eu quero fazer aqui uma observação muito rápida, que existe uma etapa alternativa à decantação. Assim, aqui eu posso fazer, além da decantação, uma outra coisa, que é chamado de flotação. A flotação aparece aí nos livros como sinônimo de coisas diferentes aqui, tá? Na verdade, assim, existem dois processos diferentes que têm o nome flotação nos livros. Aqui, quando eu falo flotação, eu estou falando o seguinte. Eu estou falando sobre um processo em que as partículas, em vez de descer, elas sobem. As impurezas podem subir e não descer. Basicamente, galerinha, o que é feito na flotação é a passagem de uma corrente de ar. Essa corrente de ar, algumas bolhas ali, vão estar subindo nesse líquido. E quando for subindo pelo líquido, ela vai arrastando as impurezas. Então, quando a flotação é realizada, aqui fica cheio de uma espumazinha. Fica uma espumazinha ali que é basicamente pelo fato de ter essas impurezas sólidas dispersas nessas bolhas que eu me referi da flotação. Então, flotação é uma etapa que ocorre após a floculação. É uma forma que se tem de retirar essas impurezas, inclusive as que foram formadas na floculação. Então, a flotação ela já foi cobrada do Enem. E foi uma questão assim, eu achei uma questão um pouco difícil, ok, gente? Eu acho que é um pouco difícil porque normalmente a gente não fala muito da flotação, não. A flotação ela parece que é uma coisa assim, meio que, né, dispensável, mas o Enem já cobrou que você soubesse que após fazer uma floculação tem uma flotação. O Enem, nessa questão, ele descrevia a floculação, descrevia as etapas ali envolvidas no processo, dizia que botava sulfato de alumínio, descrevia que formava um aglomerado de impurezas, coisa e tal, e depois falava de qual etapa você fazia na sequência da floculação. Só para ficar de boa, tá? Não tinha decantação como alternativa. Então você tinha que saber que flotação é uma etapa após a floculação para retirar essas impurezas. Ok, gente? Então aqui o detalhe é que essas impurezas podem descer via decantação ou você também pode fazer uma flotação para que as impurezas subam. Na prática do tratamento da água, gente, aqui eu tento simplificar em 4 quadradinhos, mas aqui é uma estrutura bem complexa, não é uma coisa tão simples quando parece aqui em 4 quadradinhos, né? Uma coisa assim tão simples, na verdade é bem complexo, mas de fato, após formarem esses flóculos, você pode tanto decantar como realizar a nossa flotação. Ok, galera? Então essa chave aí é muito legal que você tenha bem claro aí na sua mente. A terceira etapa, gente, após ser feita a decantação, é a filtração. É a filtração. Vamos falar sobre a filtração, gente? Olha só, aqui nós retiramos uma parte das impurezas. Aquelas impurezas que conseguem interagir com o hidróxido de alumínio e formam esse aglomerado de impurezas, e depois que vão decantar ou vão sofrer a flotação, essas impurezas elas já foram retiradas, mas outras não foram dissolvidas pelo hidróxido de alumínio. Galera, repare que aqui eu tenho na água diversos tipos de componentes que podem ser ruins, então eu preciso de várias etapas justamente para em cada etapa eliminar algum tipo de impureza diferente. Então aqui anda muito junto essa etapa com essa, tá? Uma complementa a outra. E essa de cá já vai ser para retirar aquilo que não foi retirado nas etapas anteriores. Então, galerinha, voltando aqui, o que acontece na filtração? Olha só, a filtração, basicamente,
consiste, no caso do tratamento da água, em colocar aqui algumas pedras. Aqui você tem cascalho, aqui você tem, sei lá, brita, você coloca aqui carvão, você coloca areia, você coloca aqui algumas coisas que vão servir como uma barreira mecânica. Pode parecer estranho para você a ideia de colocar cascalho para tratar a água. Cascalho para filtrar, areia para filtrar. Galera, pensa assim, ó. Aqui são as impurezas. Aqui tem uma barreira de cascalho. Quando essa água passar por isso aqui, gente, a água ela consegue passar, atravessar os espaços que existem entre a pedra. Mas outras impurezas vão ficar retidas aqui. Por isso que se forma aqui um tipo de filtro. Porque as pedras estando amontoadas, existe pouco espaço entre elas. Para a água passar, que é um líquido, não tem nenhum problema. Mas para impurezas sólidas passarem, aí sim existe dificuldade. Então, depois você passa por areia, por quê? Porque o cascalho fica retido na areia. Não tem o risco de passar uma água com pedra para as etapas posteriores. Então, basicamente aqui você vai ver o uso de algumas pedras, né, que vão ter essa função de fazer esse processo de filtração. Galera, é bom você entender desde já que a filtração, com base no que eu acabei de falar, separa misturas heterogêneas, ok? Também separa misturas heterogêneas, assim como na decantação. E aqui separa sólido de líquido especificamente. Se tivesse aqui alguma impureza líquida, passaria. Só retém aqui impurezas sólidas. Ok, gente? Aqui a gente vai estar retenção de impurezas sólidas. E é por isso que, quando eu falei para vocês de decantação, eu disse que aqui não cobrava muito sólido líquido. Porque para sólido líquido é muito melhor você fazer a filtração. Então, normalmente nos vestibulares, galerinha, no Enem especificamente, o que é que você tem? Quer separar a mistura heterogênea? As mais famosas são decantação e filtração. Se você quiser separar um líquido de um líquido, você faz a decantação. Quer separar um sólido de um líquido? Você faz a filtração. Então, quando eu falo de filtração e quando eu falo de decantação, eu falo das técnicas mais importantes aqui para misturas heterogêneas. Abrindo parênteses, para misturas homogêneas, a técnica mais usada pelo Enem é a destilação. Ok, galera? Então, aqui, 3 técnicas que, assim, não precisa dizer muito, não. É só falar que é heterogênea ou homogênea, dizendo os estados físicos, eu sei. Pode botar decantação, pode botar filtração ou a destilação, que não vai ter aqui nenhuma relação com o contexto do tratamento da água, né? Mas já comentei também um pouquinho com vocês. Então, galerinha, essa é a filtração, tá? Agora, sobre a filtração, tem uma etapa aqui que é de enorme importância. Que etapa é essa, galerinha? É o seguinte, galera. Quando eu falo de filtração, eu falei que eu adiciono carvão. E aqui eu quero comentar um pouquinho sobre o chamado carvão ativado. O carvão ativado, galerinha, o que é o carvão? O carvão basicamente tem como seu principal componente o carbono. Tende aqui a ter alguns, dependendo da sua origem, da sua fonte, outros elementos também aqui nessa estrutura como nitrogênio, oxigênio, pode acontecer, mas é principalmente o carbono, principalmente o carbono. E nessa estrutura disso que chamaremos de carvão ativado, o que você vai ter alguns poros na superfície do carvão ativado. Alguns poros, alguns espaçozinhos. E o carvão, ele vai interagir com impurezas e a dissolver, olha só a palavra, a dissolver nessa estrutura essas impurezas. O que quer dizer a dissolução, prof? Quer dizer que vai estar grudado na superfície do carvão. Não é como se tivesse entrado no carvão. Vai estar na superfície do carvão essas impurezas grudadas ali. E por isso ele vai servir também como se fosse um filtro. Porque essas impurezas vão ser retidas ali pelo carvão e a gente coloca, melhor dizendo, ele faz parte da etapa da filtração. O que, galerinha, a função dele é a dissolver essas impurezas. Tá certo, gente? Então, essas impurezas tendem a ser impurezas orgânicas. E aqui eu quero dar algumas chavezinhas que o Enem já trabalhou, e inclusive aqui também foram questões que eu achei difíceis, tá bom? São coisas para peculiaridade do tratamento da água, gente, que às vezes você tem que saber e o aluno está preocupado com a catação, com a ventilação, com a peneiração, coisas que não fazem parte do mundo dos químicos com tanta propriedade assim. Então, quando eu falo de carvão ativado, gente, ele tende a remover substâncias com baixa polaridade, substâncias orgânicas em específico. Então, normalmente, substâncias orgânicas, quando são formadas, elas são dissolvidas pelo carvão ativado.
E o carvão ativado também normalmente é aquele que vai estar relacionado à retirada aí de substâncias que podem dar odor ou sabor à água. Então, as impurezas que são retiradas pelo carvão ativado, elas podem dar essa água um sabor, o que é uma coisa que não deve acontecer, né? Porque a gente sabe que a água em si ela não tem sabor, isso é um sinal ruim. Então, o carvão ativado, gente, além de saber que ele faz parte da etapa da filtração, é importante você saber que ele parte do fenômeno de adsorção e que ele puxa substâncias orgânicas específicas de baixa polaridade, né? E que ele também tende a ser aquilo que vai retirar as substâncias relacionadas ao sabor ou cheiro da água, porque isso aí é uma coisa que a gente não quer para a nossa água, confere? Então, essa aqui é a filtração, esse aqui é o carvão ativado. Vamos para o nosso próximo tópico. Aqui eu tenho gostoso para falar, mas vou falar principalmente de um tópico em específico, que é a cloração. Aqui no tópico 4 ainda tem outras coisas para falar, mas eu quero começar pela cloração, que é o mais importante. Galera, eu preciso da cloração. A cloração, galerinha, é o que vai fazer aqui a desinfecção. Essa etapa aqui é diferente de todas as outras. Eita. Por que, professor, é diferente de todas as outras? A gente está brigando aqui com N. Vamos lá. Por que é diferente de todas as outras? Desinfecção. Vou dizer aqui agora, gente. Galera, quando eu falo da filtração, floculação, decantação, eu falo sobre processos físicos, em que algumas impurezas são retidas, mas aqui eu estou falando sobre um processo químico. Aqui eu estou falando para vocês, galerinha, sobre uma substância que vai destruir micro-organismos. Galera, aqui eu não falei nada ainda sobre micro-organismos patogênicos, porque talvez o pior problema da água seria uma água que tem ali algum organismo que possa criar fazer muito mal, deixar uma pessoa doente, causar infecção, não sei. Então, a etapa de cloração é fundamental. Eu preciso aqui dessa etapa para que haja a desinfecção. Galera, normalmente se adiciona aqui derivados do cloro, tá bom? Por isso que vai o termo cloração, tá bom? Mas entenda que aqui eu também poderia pegar alguns substitutos. Então, alguns lugares adicionam ozônio, o ozônio também tem essa finalidade. Normalmente, substâncias com alto potencial de redução, substâncias que chamamos de oxidantes, elas tendem a ter essa função de desinfecção, tá bom? Agora, lembrando que aqui, quando falo de cloração, normalmente não é o gás cloro, não. Normalmente são derivados do cloro que são adicionados, né? Como hipoclorito, ou ácido hipocloroso, ou outras possibilidades também que nós temos. Mas a etapa ali fundamental para eliminar micro-organismos. Tá bom, gente? Então, tenha em mente que aqui eu quero matar qualquer tipo de organismo patogênico que possa estar presente na água. Beleza, gente? Então, a cloração tem essa função. Galera, existe aqui um detalhe importante, eu vou aproveitar para recapitular toda a nossa etapa, que é a realização da fervura. A fervura, gente, não é feito o tratamento da água não, tá? Mas pode ser indicada a fervura como algo meio que alternativo para o tratamento mais rudimentar da água. Ou seja, você está viajando, está no meio de uma floresta, quer tratar água. Você consegue filtrar a água. Como, prof? Consegue filtrar porque é só você ter, se você tiver areia, se você tiver cascalho, se você tiver pedras, se tiver carvão. Com algumas poucas substâncias é possível você construir um filtro. Então, não sei se você já viu isso, mas quando você é criança, às vezes a gente aprende a fazer um filtro na garrafa PET. Então, eu era muito ruim, agora eu sou muito ruim com coisas manuais de pegar e de botar na mão na massa, mas você coloca ali as pedras em camadas e a água, quando passa pelas pedras, sai de lá filtrada. Só que a filtração, como já falamos, ela retém impurezas sólidas, mas ela não elimina bactérias, por exemplo. Daí, se você não tiver como fazer a cloração, você não vai ter como, porque você não é químico, não vai ter como analisar teor de cloro ali. A fervura é uma etapa que pode ser realizada. Então, não é algo que é feito no tratamento da água, mas, apesar disso, é algo que é feito e tem sim essa eficácia para a remoção de alguns desses organismos aí patogênicos. Então, é importante você recapitular isso aqui e também olhar para essa forma alternativa também de tratamento da água que sai das éteres e vai aqui para uma pessoa simples que, com o que tem de recursos às mãos, consegue utilizar para fazer esse tratamento. Ok, gente? Então aqui entramos na
coloração. Galera, é importante a gente salientar também outras duas etapas que existem e que vão ser depois da coloração, ou antes, ou no final, ou durante a coloração, enfim. Aqui eu vou citar para vocês, eu vou colocar um asterisco em vez de uma setinha, a fluoretação. Normalmente aqui no final do processo também é adicionado flúor na água. E esse flúor ele não serve para tratar a água, não. Não é que seja usado flúor para eliminar micro-organismos ou que o flúor ele vai retirar impurezas. Na verdade, no Brasil é razoavelmente comum a adição de alguns nutrientes, alguns tipos de elementos químicos em certos alimentos, ou no caso da água aqui também, para resolver alguns problemas da população. Por exemplo, o iodo é adicionado ao nosso sal. Nosso sal aqui no Brasil é um sal iodado. Por que colocado iodo no sal? Porque o iodo ele pode prevenir problemas na tireoide. Então, como a população não vai tão facilmente consumir alimentos que tenham iodo, então é colocado iodo no sal. Então, essa coisa já é super comum no Brasil. Eu não sei em outros países como é que é, mas no Brasil isso é feito. No caso da fluoretação, é para prevenir a cárie. Então, a cárie, ela pode ser inibida, a sua formação, pela presença de flúor. Então, como nem todo mundo no Brasil vai para o dentista com regularidade, para receber flúor, para ver como é que está isso, então a forma de minimizar possíveis problemas aí, odontológicos é a adição de flúor na água, porque a população ela vai naturalmente fazer consumo de flúor sem estar tendo que dedicar um tempo para se procurar e se planejar para ir num dentista e tudo mais. Então a fluoretação ela é usada por conta disso. Agora, como eu disse, isso é usado no Brasil, mas em outros países não é usado não. Então é uma coisa para você ter ideia de como isso pode diferenciar de procedimento para procedimento, tá bom? E por fim temos também a correção do pH. A correção do pH, galerinha, olha só, correção do pH. Ela pode ser feita antes da primeira etapa, pode ser feita também depois da última etapa, ou nos dois momentos. Então, quando eu falo de correção de pH, gente, normalmente eles são de substância básica. Porque essa água aqui, ela tende a estar um pouco ácida nessa etapa, e o ideal é que ela saia daqui dessa etapa ligeiramente básica. Apesar de que isso vai mudar ao longo do caminho até chegar à nossa residência, a água quando chega para a gente ela já não está básica, mas a correção do pH tem essa finalidade. Então, quando eu falo de correção do pH, é uma substância de comportamento básico que vai ter tendência de aumentar o pH da água. E aí, aonde ela é adicionada, isso não tem tanta importância não. Beleza, gente? Então, essa é a forma tradicional, galerinha, de tratar a água. São os pilares fundamentais. E quando o Enem cobra isso, gente, ele pega algo que está aqui. Ele fala sobre algo disso aqui, gente. Então, a água registrou-se na água a presença de coliformes fecais. Poxa, então eu estou falando aqui sobre necessidade de fazer uma coloração mais eficaz. Eu preciso de desinfetante, eu preciso de alguma coisa que atue nesse estilo de destruir os micro-organismos. Então, basicamente as chaves do texto vai te dando de qual etapa eu estou me referindo. E o importante é você não gravar a ordem, mas sem saber qual é o princípio relacionado a cada uma das técnicas. E quando eu falo de filtração e decantação em específico, gente, que são técnicas que aparecem também aqui em outros contextos, é muito importante que você tenha consciência de que elas servem para misturas heterogêneas, aqui líquido com líquido e aqui sólido com líquido. Ok? A gente lembrou que também pode ser para sólido e líquido também. Galera, então esse é o vídeo de hoje, tá? Falamos aqui sobre aquilo que é mais importante para o tratamento da água e aproveitamos e fizemos alguns ganchos aqui com a separação de misturas. Espero que você tenha gostado, você que ficou aqui até o final. Beleza? Não esquece de se inscrever, de dar seu like aí. E a gente se vê no próximo encontro, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.